a cosmovisão celta e a vocalidade poética, a tradição oral e as narrativas mitológicas da Idade Média. Janaína Trasel Martins. Um resumo. Este artigo estuda a vocalidade na tradição oral dos celtas e as suas reverberações na literatura medieval da Irlanda e do país de Gales. Com foco na religião celta, veremos as possíveis relações que os druidas e os bardos estabeleciam com as palavras, com os sons, com os cantos e com as músicas. Para esta pesquisa, foram realizados estudos interdisciplinares com as áreas da literatura medieval, da religião celta e da arqueologia. Foram observados os fluxos migratórios da voz da tradição oral para a tradição escrita, da língua celta antiga para a língua latina, da religião pagã para a religião cristã. Mais do que tecer uma sequência linear dos fatos reais, propõe-se a ampliação da escuta da historicidade da voz no seu uso, em determinados contextos históricos, sociais e ambientais. A partir do conceito de Poussuntor sobre a vocalidade, os textos mitológicos sobre os celtas serão abordados considerando seus aspectos corporais, seus modos de existência como objetos da percepção sensorial e musical do ambiente. Palavras-chave: tradição oral, vocalidade, literatura medieval, cosmovisão celta, abstract, quis article studie iste vocality in te coral tradition and its reverberation in te medieval Irish and Welsh literature. With te focus on te Celtic religion, vevio seit possible relationships tant te drunds and te bards established with words, sounds, chants and songs. Te study us sources derived from medieval literature, Celtic religion and archaeology. It observes the migration of the voice in the transition from oral to written culture, from the ancient Celtic language to the Latin language, from paganism to Christianity. Rather than interweaving linear sequences of real events, it aims to expand the understanding of the historicity of voice in its use, in certain historical, social and environmental contexts. Through Poussuntor's concept about vocality, the Celtic mythology is approached considering its corporeal aspects, its ways of existing as a sensorial and musical perception of the environment. Keywords: oral tradition, vocality, medieval literature, Celtic worldview. Uma cultura celta, da tradição oral à tradição escrita de gerações em gerações, da tradição oral para a tradição escrita, a história dos celtas foi sendo transmitida e recriada através dos tempos, de acordo com o poder político dominante. Uma Janaína Trasel Martins é professora da área de poéticas da voz no curso de artes cênicas da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. É doutora em artes cênicas, mestre em teatro, fonoaudióloga, especialista em voz. Este artigo é uma parte da pesquisa de pós-doutorado. Pós-doc realizado na Irlanda do Norte, com o professor colaborador Ph.D. Juliano Campo da Universidade de Ulster. Programa pós-doutoral Bolsa CAPES, Brasil, 2014. Bolsista da CAPES, PROC. N 10830, 13, 8. E-mail: janaina.martins@ufsc.br. Website: poeticasdavoz.ufsc.br. Revista do GT de Literatura Oral e Popular da ANPO, IS 1980, 4504, 97. Nos diversos momentos históricos sobre esses povos, chega até nós, nos dias de hoje, as narrativas mitológicas da Idade Média escritas nos monastérios cristãos, achados de artefatos arqueológicos e os escritos de antigos viajantes gregos e romanos. 2. Neste item será observado o fluxo migratório da tradição oral da cultura celta da Idade do Ferro à tradição escrita das mitologias celtas, feitas pelos cristãos na Idade Média. O foco será dado aos povos celtas insulares, das regiões da Irlanda e do país de Gales. Serão considerados alguns aspectos históricos sobre os fatos, porém o objetivo do estudo envolve ir além de buscar a verdade dos fatos reais ou de tecer uma sequência cronológica dos acontecimentos nos locais. O estudo envolve a ampliação das percepções sobre os valores que estão ligados à voz, à palavra, aos sons na cosmovisão celta ancestral. A oralidade era a tradição dos povos celtas na cultura denominada Latené, que teve seu auge por volta de 450 AC. 3. Na sociedade celta, os druidas 4 e os bardos eram considerados os responsáveis por serem guardiões dos mitos e das lendas ancestrais e por transmitirem, através da tradição oral, os conhecimentos e a memória da cultura de uma geração a outra. Os druidas eram descritos como filósofos, capazes de se comunicar com o divino e eram responsáveis pelos rituais, aponta a arqueóloga Miranda Gray em 5, 1986. Os bardos eram a classe conectada à literatura. As fontes clássicas descrevem-nos como cantores de louvor poesia, conforme constata o professor Proinces McCann 6, 1983. Acrescenta a professora de estudos celtas, Sharon MacLeod 7, que os bardos cantavam poemas de louvor ou sátira para os céus. 2. Uma importante citação sobre os celtas foi escrita pelos gregos, quando em 279 AC um grupo de Keltóis, como eram chamados pelos gregos, entrou na Grécia e saqueou o local sagrado de Delfos. E outra importante citação escrita foi feita pelos romanos, quando eles invadiram as terras dos celtas. Miranda Gray, 1986. Culiff, 2010. MacLeod, 2014. Entre os principais historiadores gregos que escreveram sobre os celtas estão Strabo, 63 AC, 21 DC, Diodorus Siculus, escritos por volta de 60-30 AC. Acredita-se que os textos escritos por Strabo e Diodorus foram baseados nas obras perdidas do filósofo estoico Posidônio, 50 AC. Culiff, 2010. 3. A cultura celta como um todo se desenvolveu por volta de 1000 AC e teve sua expressão máxima por volta de 500 AC. Culiff, 2010.
4 na história aparecem relatos sobre os druidas por volta de 69, 70 DC, mas que depois a história é silenciosa até o século III DC, e foi só no século IV DC que os druidas reapareceram novamente na história. Graham, 1986. 5 Miranda Jane Aldous Graham é arqueóloga britânica, professora de arqueologia da Universidade de Cardiff. Seus estudos sobre os celtas é calcado em evidências arqueológicas iconográficas, complementada pela tradição vernacular da Irlanda, que suporta a evidência material do mundo pré-romano e romano-celta. 6 Proinces McKenna é professor aposentado da Dublin Institute of Advanced Studies e de outras universidades, incluindo Harvard School of Celtic Studies e da National University of Ireland em Dublin. 7 Sharon MacLeod é professora do Instituto Celta da América do Norte, formada em estudos celtas em Harvard, fundadora e diretora do SENCHAS, Associação de Estudos Religiosos Celtas, fundadora do INRAMA, Instituto de Estudos das Tradições Xamânicas Celtas Indígenas. Revista do GT de Literatura Oral e Popular da ANPO, IS 1980, 4504, 98 Nobres Patronos. Além de criar poemas de louvor ou sátira, os poetas memorizavam e recitavam poemas que conservavam uma grande quantidade de folclores tradicionais, histórias e lendas. MacLeod, 2012. O linguista John Cushioito, 1995, diz que os bardos e os druidas recebiam um treinamento de até 20 anos de aprendizagem via oralidade, através do canto ou da repetição de textos sagrados e do folclore, para a memorização dos ensinamentos. E assim, por meio da tradição oral, os ensinamentos eram repassados. O romano Júlio César, quando invadiu a Gália por volta de 53 DC, fez o comentário em seus escritos que os druidas gauleses consideravam impróprio confiar seus estudos à escrita, ref. De Belo Gálico 6 e 14. Na tradição oral dos povos celtas pagãos, quais eram os valores ligados à voz e à palavra? Nos textos medievais da Irlanda e do país de Gales são mencionados cânticos, feitiços, recitações e invocações, conforme constatam os estudos sobre música celta da professora Karen House MacLeod 9. A arqueóloga Miranda Graham também constata, na mitologia celta irlandesa, sobre os valores da palavra ligados à magia. Os bardos tinham magia em suas vozes e enunciados. As palavras tinham o poder para ferir, bem como para abençoar. Graham, 1997, p. 124, 10. Observa-se que a palavra na tradição oral, seja de poesia, sátira ou profecia, parece conferir à vocalidade o potencial de provocar sensações em quem assistisse às performances orais. Bem como constata Paul Zumthor, nas culturas orais, a voz é o instrumento da profecia, no sentido mesmo de que ela a faz. Zumthor, 2010, p. 316. E assim jaz a força da palavra fundadora, a palavra proferida pela voz cria o que ela diz. Zumthor, 1993, p. 75. Por volta do século III DC na Irlanda, os celtas desenvolveram o sistema do alfabeto Ogham 11, mantendo na escrita a percepção da palavra ligada ao sagrado e à magia. O alfabeto Ogham era utilizado para fins rituais. O Ogham é também conhecido como o alfabeto das árvores, pois era baseado no desenho das árvores, avelã, maçã, teixo, espinheiro, carvalho, azevinho, cinzas e tojo, entre outras. O linguista John Cush, 1995, averigua que o alfabeto 8 Professor John T. Cush Ministério do Ambiente, PhD, FLSW, University of Wales, Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, Faculty Medir. 9 Karen House MacLeod, musicista e professora do Celtic Department at University of Edinburgh. 10 no original, The Bard Sad Magic in Their Voices and Trances. Word Sad The Power to Vold as Well as to Bless Graham, 1997, p. 124. 11 no original, A Unique System of Writing, College Organ, was developed in Ireland by the 3rd century and probably went out of use by the 8th century. Graham, 1997, p. 133. Revista do GT de Literatura Oral e Popular da ANPO, IS 1980, 4504, 99. Ogham era dominado por apenas uma pequena minoria da população irlandesa, principalmente pelos druidas, e pelas profissões ligadas à tradição verbal nativa. Cush, 1995. Miranda Graham, 1997, p. 133, constata também que nos mitos irlandeses as inscrições do Ogham são associadas aos druidas. Os druidas tinham uma estreita ligação com as árvores, inclusive o nome druida, Dru, Idis, ou Drufd na língua irlandesa antiga, é associado à árvore do carvalho. Miranda Graham supõe que a ligação entre druida e carvalho pode ter sido estabelecida pelos antigos celtas e romanos por causa da associação reconhecida entre os druidas e sua árvore sagrada. Graham, 1997, p. 9. Ou pelos gregos, pois como percebe Dano Forest, Druides era o nome do espírito da árvore de carvalho na Grécia Antiga. Forest, 2013, p. 45. A arqueóloga Miranda Graham, 1997, diz que foram encontradas pedras com inscrições do Ogham por toda a Irlanda, país de Gales, Devon, Cornwall e em áreas da Escócia. Ela supõe que o sistema de escrita do alfabeto Ogham tenha provavelmente saído de uso por volta do século VIII. O linguista John Cush tece a observação de que o Ogham e a antiga língua irlandesa são diferentes, porém têm conexão. Para ele não há dúvidas de que o primeiro representa o ancestral direto e imediato do último. Cush, 1995, p. 42, tradução minha, 12. Nos séculos V e VI, quando a religião do cristianismo se espalhou vigorosamente pela Irlanda, trouxe com ela uma segunda tradição e uma segunda língua, a latina. Cush, 1995. O cristianismo foi estabelecido na Irlanda por St.
Patrick, por volta de 432 DC. Graham, 1997, p. 136. Durante o decorrer do século VI, o cristianismo, na tentativa de oprimir qualquer religião nativa organizada, ensinou a língua latina, substituindo a língua celta antiga pelo latim. Então, de meados do século VI a meados do século XX, para os próprios propósitos a Igreja escolheu cultivar a linguagem literária vernácula ao lado latina. O resultado foi o escrito irlandês antigo conhecido por nós a partir de textos da Idade Média. Koch, 1995, p. 40, tradução minha, 13. É importante observar este fato da conversão da língua e as consequências imediatas de se remover uma antiga língua sagrada para manipular determinadas intenções políticas e sociais. Faço um parêntese aqui para introduzir uma citação pertinente de Paul Zumthor, de que a introdução da escrita numa sociedade corresponde a uma mutação profunda de ordem mental, econômica e institucional. Zumthor, 2010, p. 34. Voltando a John Koch, 12 no original. As diferentes organ and old Richard, there is no doubt but that the former represents the direct and immediate ancestor of the latter. No never language come in from elsewhere in the out world to replace the speech of latter pre-Christian Ireland. Koch, 1995, p. 42. 13 no original. Tem, in the mid-6th to mid-7th century, when for its own purposes the challenger church chose to cultivate a vernacular literary language alongside Latin. The result was written old Irish well known to us from texts of the early Middle Ages. Koch, 1995, p. 40. Revista do GT de Literatura Oral e Popular da Ampol, IS 1980, 4504. Sem seus estudos constatam que por um tempo, século VI, provavelmente, também no sexto, as duas religiões, celta pagã 14 e cristã, coexistiam nos estabelecimentos de ensino. Ele averigua que durante 1 milênio e meio que precedeu a conversão da Irlanda, a língua celta foi gradualmente sendo substituída 15. Na tentativa de instalar a religião cristã como soberana entre os povos celtas, aconteceram muitos conflitos entre o druidismo e o cristianismo. Houve a tentativa de abafar os rituais de celebrações de deuses e deusas pagãos. Cita-se como exemplo a festa de celebração da deusa pagã Brigit, que após a inserção do cristianismo tornou-se a Santa Brigitte. Brigitte foi uma freira católica irlandesa que viveu no mosteiro de Kildare, que antes era um antigo santuário pagão, e foi canonizada como santa no século VDC. McKenna, 1983, p. 34. Assim, a celebração pagã de Imbolc, que acontece no dia de 01 de fevereiro, data em que se reverenciava a deusa pagã Brigit, tornou-se a festa cristã da Santa Brigitte. A festa de Imbolc é comemorada até hoje na Irlanda, tanto pelos neopagãos, quanto pelos atuais cristãos. Com estas mudanças religiosas, sociais e políticas, os contos heróicos dos celtas e as sagas irlandesas, que foram aprendidos pela memorização e teriam sido transmitidos via a tradição oral, passaram a serem escritos por escribas cristãos em mosteiros, em algum momento do século VIII. Culliffe, 1992, p. 30. Nas literaturas irlandesas, os ciclos são divididos em as histórias mitológicas sobre as tribos da deusa Danan Tuatha de Danann, uma antiga raça de deuses que habitavam a Irlanda em tempos pré-celtas. Em seguida, vem o ciclo de Ulster. Em terceiro lugar está o ciclo Fenian. Em quarto, há várias histórias relacionadas aos reis que tradicionalmente reinaram no período a partir do século III DC até o século VIII DC. Culliffe, 1992, p. 30. Observa-se que sendo a escrita sobre os celtas feita por outra cultura, as percepções sobre eles variavam e provavelmente recebiam a influência de ideias ou crenças cristãs. MacLeod, 2014, p. 19. Os druidas aparecem nos contos dentro do ciclo de Ulster, do ciclo mitológico e do ciclo Fenian. Porém, sendo que cada um foi composto em um contexto monástico cristão, há uma sutil diferença, por exemplo, no tratamento sobre os druidas, conforme observa Miranda Graham, 1997, p. 124. Nas suas análises da literatura parece para ela que os redatores monásticos nem eram ecumênicos, nem tolerantes ao paganismo ou 14 paganismo, do latim paganos, que significa camponês. Rústico é um termo geral, normalmente usado para se referir a tradições religiosas politeístas. 15 As línguas faladas pelos celtas são hoje divididas pelos arqueologistas e linguistas em dois grupos, conforme explica Culliffe: Brittonic, ou Celtic, e Goidelic, ou Celtic. O dialeto Goidelic inclui o irlandês e o gaélico, enquanto o Welsh inclui o bretão. Esta distribuição é resultado da migração do quinto e sexto séculos DC. Culliffe, 1992, p. 202. A língua Celtic é encontrada hoje em dia na língua irlandesa e na língua gaélica da Escócia, e a língua Celtic sobrevive na língua Welsh, na Bretanha. Stewart, 1990, p. 29. Revista do GT de Literatura Oral e Popular da Ampol, IS 1980, 4504. 101 Druidismo, pois cânones irlandeses do século VIII declararam que um rei justo não deveria dar ouvidos às superstições dos druidas e dos feiticeiros. Graham, 1997, p. 134. Tradução minha, 16. Para Graham, os mitos podem ser considerados anacrônicos, mas, ao mesmo tempo, eles podem conter ecos ou ressonâncias do paganismo pré-cristão, que foram tecidos na literatura, porque eles já estavam presentes dentro da tradição oral. Graham, 1997. McKenna averigua que o registro mais antigo do ciclo de Ulster pertence ao século VII, mas não há dúvida de que ele já carregava vários séculos de existência oral. McKenna, 1983, p. 94. Tradução minha, 17.
A prosa de textos narrativos antigos, em especial o manuscrito original Síndromas Nesta, incluindo o famoso Imran Brahim, do século XVII, foi examinado por Princess McCann a fim de descobrir indícios de elementos da oralidade na composição literária. Nagy, 1986. Na literatura galesa, os manuscritos mais antigos de poesia são Black Book of Carmarthen, Sec. Shea e Book of Taliesin, de 1275, e em prosa White Book of Rivers, escrito por volta de 1300, 1325, e Red Book of Egest, escrito entre 1375, 1425, 18. Em 1849 Lady Charlotte Guest publicou o texto em galês e a tradução em inglês de 11 contos do Red Book of Egest. Em 1877 ela publicou uma edição condensada contendo apenas a tradução em inglês, sem a tradução em texto galês, e com as notas originais condensadas, a mim, 2006. Lady Charlotte Guest compilou estes contos em um livro que se denominou de Mabinogion. Passam-se os séculos, as gerações, as épocas e os mitos celtas são contados e reinventados no decorrer de sua passagem da oralidade para a escrita, e na escrita de um idioma para outro idioma. E nestes fluxos migratórios, quais as relações entre os textos escritos e as versões orais dos mesmos contos? Sioned Davies 19 examinou os 4 ramos dos contos de Mabinogi e argumenta que a escrita foi fortemente influenciada pelas técnicas narrativas orais do Sepharvid da época medieval. Davies, 1992. Os Sepharvid eram os contadores de 16 no original. Vatis kit clear stant te monastic redactors veri neiter ecumenical nor tolerant of paganis nor druids. Early 8th century Irish canons declaritat te justice of a just king included te injunction not to aid te superstition of druids, Sorcerers and Augurus Grey, 1997, p. 134. 17 no original. The earliest written record of the auster cycle belongs to the 7th century, but there can be no doubt that it had already been in several centuries of oral existence McCann, 1983, p. 94. 18 White Book of Rivers encontra-se preservado na National Library of Wales, em Aberystwyth, e o Red Book of Egest se encontra no Jesus College, em Oxford, a mim, 2006. 19 Sioned Davies is a lecturer in the Department of Welsh, University of Wales College of Cardiff. Works include the 4 branches of the Mabinogi, 1993. She has published many articles on the Mabinogion, especially on issues relating to orality and literacy. Revista do GT de Literatura Oral e Popular da Ampol, IS 1980, 4504, 102 histórias em prosa no país de Gales, McCann, 1970. Muito pouco se sabe sobre as suas funções na sociedade galesa medieval. Sioned Davies, 1992, assinala uma importante passagem que relata a existência do Sepharvid no conto Matson of Matonvi, que está no Mabinogion. Gideon é apresentado como o melhor contador de histórias do mundo e passou a noite entretendo a corte com histórias agradáveis. Gideon was the best teller of tales Sepharvid in the world. And that night he entertained the court with pleasant tales and storytelling Sepharvid till he was praised by everyone in the court. Já na Irlanda medieval a mitologia celta era vocalizada pelos Fili. A função deles não era a contação de histórias. Davies, 1995, p. 785. Os Fili eram poetas que se diziam um clã decorrente das velhas ordens druidas. A deusa pagã Brigit, considerada a deusa especialista em Filidest, em poesia, e era adorada pelos Filit, os poetas irlandeses, McCann, 1983, p. 34. Eles usavam o órgão como uma forma de preservar os elementos de sigilo e as habilidades mnemônicas. Stewart, 1990. Constam os estudos de Nagy 20, 1996, que a atividade principal da Fili, da raiz Fili, que significa ver, foi a composição de versos, celebrando seus patronos e detalhando a genealogia e o folclore das famílias e das tribos, bem como também transmitir determinadas concepções e visões de mundo. Os estudos de Robert John Stewart diz que tão tarde quanto a 590 havia um clamor popular contra os Fili na Irlanda. Stewart, 1990, p. 35, 21. Um dos mais notáveis poetas contadores de histórias que aparece nas páginas de manuscritos medievais irlandeses é o Fili lendário Urard Mac Coice, no conto Airec Minman Urair de Maik Coice, McCann, 1983. As performances vocais dos druidas e dos bardos na Idade do Ferro e dos Fili e do Sepharvid na Idade Média constituem mistérios, já que, como bem diz Paul Zumthor, a voz é presença, a ação da vocalidade poética se dá no instante presente do ambiente e do corpo e da voz em ação, em determinadas circunstâncias, tempo, espaço, lugar, de uma determinada cultura. Eu não posso escutar o passado. No entanto, sei que no passado outros falaram, escutaram, da mesma forma que outros talvez o façam nesses momentos nos seus lugares, em espaços tão longínquos que eu estou fora da capacidade de os ouvir. Zumthor, 2005, p. 83. 20 Joseph Falak-Nagy. Ph.D. Em Celtic Languages and Literatures, pela Harvard University. É membro da Celtic Studies Association of North America, 1979. Vice-presidente, 1989-91. Presidente, 1991-93. 21 no original. Terish Poets, Knovnas Filit, Veria Guild Deriving Closely from the Old Druidic Orders. As Latias At 590 Terivas a popular Old Kriega Inst Filit in Ireland.
The Intensively Autocratic Society of Poets, The Use of Preserved Elements of Secrecy and Mnemonics que Used Art, 1990, p. 35. Revista do GT de Literatura Oral e Popular da ANPO, IS 1980, 4504, 103 séculos após séculos, com o fluxo migratório da tradição oral para a tradição escrita, do fluxo migratório da língua celta para a língua latina e para a língua inglesa, da religião celta para a religião cristã, as representações culturais e simbólicas foram ganhando e perdendo significados, de acordo com os interesses sociopolíticos almejados. Como também averigua Posuntor, uma adaptação progressiva, ao longo de uma cadeia contínua de situações culturais a oferecerem um número elevado de recombinações dos mesmos elementos bases Juntor, 2007, p. 34. Considerando todos estes fluxos migratórios referidos neste item, que entrecruzam a cultura oral e a cultura escrita, o próximo item focará nos valores que estão ligados à poética sonora na cosmovisão celta. Para além de uma análise minuciosa sobre como foram transmitidos os ensinamentos dos druidas e dos bardos desde a tradição oral da Idade do Ferro à tradição escrita na Idade Média, iremos no próximo item focar a atenção à vocalidade, conforme o conceito de Posuntor. Oralidade é um termo histórico, designa um fato que diz respeito às modalidades de transmissão. Significa simplesmente que uma mensagem é transmitida por intermédio da voz e do ouvido. Vocalidade, por sua vez, parece-me uma noção antropológica, não histórica, relativa aos valores que estão ligados à voz como voz. Juntor, 2005, p. 117. Para tanto, no próximo item serão abordadas algumas cosmovisões da religião celta a partir da literatura irlandesa e galesa, observando os modos de existência do texto relacionados à percepção sensorial dos celtas em relação ao contexto ambiental. 2. A cultura celta. Da tradição escrita às sonoridades poéticas, convido o leitor a neste item percebermos as cosmovisões da religião celta pagã, voltando a atenção para as narrativas mitológicas a partir dos valores sensoriais, ampliando a escuta para as possíveis relações que os celtas tinham com a vocalidade, pelas formas com que os personagens da mitologia se relacionam com os sons da natureza. Cada sociedade tem um modo de escuta e de percepção dos sons da natureza, e como diz Murray Schafer, cada paisagem sonora natural tem seu próprio som peculiar, e com frequência estes sons são tão originais que constituem marcos sonoros. 2011, p. 48. Assim, em diferentes períodos ou diferentes culturas musicais, as pessoas realmente ouviam de modo diferente. Schafer, 2011, p. 218. Considerando a historicidade da voz no seu uso e no seu Revista do GT de Literatura Oral e Popular da ANPO, IS 1980, 4504, 104. Contexto. Abre-se a pergunta sobre quais seriam os contextos sonoros do povo celta e das performances vocais dos druidas. As comunidades celtas eram rurais, agrícolas. Na sociedade celta, a sobrevivência diária da sociedade dependia do comportamento da terra, das estações do ano e das colheitas e do gado. Graham, 1986, p. 72. Devido a esta relação íntima com o meio ambiente, a cultura celta festejava as estações do ano e as colheitas. A terra era percebida em seu aspecto fértil e nutridor. A vida no campo ampliava os modos de escuta da natureza. A esfera acústica do ambiente em que viviam os celtas influenciava o seu imaginário. Os elementos combinados de sol, céu, tempo, fertilidade e morte implicam em uma mitologia baseada em ciclo sazonal da terra. Graham, 1986, p. 70. O músico Murray Schafer, que pesquisa sobre a escuta e as relações com o meio ambiente, assinala que o ambiente contém numerosas séries de ritmos, os que separam o dia da noite, o sol da lua, o verão do inverno. Embora não possam proporcionar pulsações audíveis, esses ritmos têm poderosas implicações para as mudanças da paisagem sonora. Plantar e colher contribuiu com ricos padrões de sons sazonais nas paisagens sonoras do campo. E nas atividades do homem também havia períodos de som e silêncio, pois éramos, então, melhores ouvintes, e a floresta e o campo proporcionavam pistas acústicas vitais para a sobrevivência. Schafer, 2001, p. 319. As mitologias irlandesas contam sobre a deusa Terra, que era principalmente associada à terra em seus vários aspectos: sua fertilidade, sua soberania, a vida e a morte. McKenna, 1983, p. 46. As representações simbólicas reverenciavam os diversos aspectos da natureza, os animais, os vegetais, os morros, as colinas. Províncias McKenna, 1983, p. 43, observa que na literatura dos celtas insulares, principalmente os irlandeses, todo rio, lago, planície e montanha tem seu próprio nome. Com os achados arqueológicos nos rios e lagos, os estudos de Miranda Graham, 1997, e Barry Cunliffe 22, 2010, indicam que os rituais religiosos dos celtas possam ter sido realizados ao ar livre, em bosques, morros ou montanhas, planícies ou em clareiras, em nascentes, rios e lagos. A religião celta era politeísta e baseada nos ciclos da natureza. Os celtas pagãos percebiam a presença do poder sobrenatural como parte integrante de seu mundo. O céu, o sol, os lugares escuros subterrâneos, todos tiveram seus espíritos. Cada montanha, rio, mola, pântano, árvore e afloramento rochoso era dotado de divindade. Graham, 1997, p. 29, tradução minha, 23-22. Barry Cunliffe é um arqueólogo britânico, professor emérito de arqueologia europeia, na Universidade de Oxford, um cargo ocupado de 1972 a 2007. 23 no original. The Pagan Celts perceived the presence of supernatural power as integral to their world. The ski, the sun, the dark places underground awed their spirits.
Everly Mountain, River, Spring, Marsh, Traian de Rock Kill Crop Fazendo Verde e Divinity Grayling, 1997, p. 29. Revista do GT de Literatura Oral e Popular da Ampol, IS 1980, 4504, 105 A vida da sociedade, diretamente ligada ao campo e aos ciclos da natureza, promovia uma ampliação da escuta do ambiente. Nas mitologias sobre os celtas observa-se que há uma escuta das músicas que emanam da natureza, das pedras, das árvores, dos rios. Os estudos da professora Karen House MacLeod, 2000, p. 33, apontam passagens das mitologias irlandesas em que aparecem essa escuta das músicas da natureza. No conto irlandês Imran Brain os personagens escutam uma pedra musical. Tente of to the Brigstone from Vishamdred Somsarize. True te longages it sings to test a melody which is not sad. Temos x views up in shores of hundreds. Te do not expect the kind or des. 24 E na narrativa mitológica irlandesa Sertlige Conculaum, do ciclo de Ulster, a escuta dos ramos musicais, House MacLeod, 2000, p. 34, at tem trânsito tem closure is a tree, from voz e branches tere, com is beautiful and harmonious music. It is a tree of silver, which te sun illumines, it glistens like gold 25. Conforme observa o estudioso de música, Murray Schaffer, cada paisagem sonora natural tem seu próprio som peculiar. Schaffer, 2001, p. 48, e assim, cada tipo de floresta produz sua própria nota tônica. Schaffer, 2001, p. 44. Em um trecho no conto irlandês Imran Brain, referente ao ramo musical, podemos constatar que ele era utilizado para dar a passagem para um outro mundo. Conta a professora Sharon MacLeod, 2012, p. 36, que no trecho abaixo o ramo musical é utilizado por uma mulher do outro mundo para conduzir a passagem do herói entre os mundos. A branch of the place of Apple 3 Cinema em primeiro brin, Lictose Tatari Familiar Vids of What Silver Unit Brightly Frigid Weird Blossoms. There is a island in the distance radiante around the path of sea horses a shining course towards Brigits de Vaves. 24 Tradução minha. Então eles remaram até a pedra brilhante a partir do qual uma centena de canções surgiu. Através das longas eras ele cantava para o convidado. Uma melodia que não é triste, a música ondulava em centenas de coros. Eles não esperam decair, nem morrer. 25 Tradução minha. Na entrada para o recinto tem uma árvore, que dos galhos vem uma linda e harmoniosa. É uma árvore cor de prata, que quando o sol ilumina, ela brilha como o ouro. Revista do GT de Literatura Oral e Popular da Ampol, IS 1980, 4504, 106 Furfex Sustain tem 26. Na Irlanda Antiga, os poetas percebiam o ramo de prata como um objeto sagrado, como veículo para a inspiração poética, de acordo com House MacLeod, 2000, p. 62. Para os druidas as árvores eram um ponto de articulação entre os mundos, conforme constata Dano Forest. Ela observa em seus estudos que os druidas sempre tiveram uma estreita relação com as árvores, realizando magias com as ervas de diferentes árvores e também reverenciando os espíritos residentes nas árvores, os quais eram os guardiões do ambiente. Forest, 2013, p. 45. Em vários mitos irlandeses, o ramo de prata 27 era um instrumento musical que tinha como função ser uma espécie de transporte para outro mundo, tradicionalmente usado para chamar e obter acesso para as outras dimensões da natureza. House MacLeod, 2000, Forest, 2013. O ramo musical é retratado também como uma fonte de conexões com outro mundo. No conto Cormac's Adventure in the Land of Promise, o rei Cormac também encontra um ramo musical na sua jornada para o outro mundo. Tirtairngeri, o ramo de prata com 3 maçãs de ouro estava em seu ombro. Prazer e diversão foram o suficiente para ouvir a música feita pelo ramo 28, Stokes 29 Apud Hall MacLeod, 2000, p. 64, tradução minha. Em seus estudos sobre as sonoridades celtas presentes na literatura, a professora House MacLeod constata que há muitas referências à dimensão espiritual da música, à dimensão do sagrado, do outro mundo, tais como as árvores musicais, fadas tocando harpa, cantos de sereias, e assim por diante. E que as personagens Cid 30 são geralmente associadas com a música do outro mundo. House MacLeod, 2000, p. 36. Podemos observar a presença de uma Cid e o poder do seu canto em uma passagem do conto irlandês do século VIII, Imran 26 tradução minha. O ramo de lugar das macieiras em Emain eu trago, como aqueles que estão familiarizados, galhos de prata branco, franjas brilhantes com flores. Há uma ilha na distância, radiante em torno do caminho de cavalos marinhos. Um curso que brilha em direção às ondas brilhantes, 4 pés sustentam eles. 27 O termo irlandês antigo para Croiben Argait significa ramo de prata. Em outras referências, também é Craib, o ramo musical, ou Cransinwil, uma árvore musical. House MacLeod, 2000, p. 62. 28 No original, a branch of silver with 3 golden apples was on his shoulder. Delictante musement no git vasto listen. Tu temos it mad bit branch 29 Stokes. W. Cormac's Adventure in the Land of Promise. Irist test, series 3, Leipzig, 1891, p. 93. 30 Segundo Dano Forest, 2013, p. 65, o nome Cid pode ter 3 significados. 1. Fada. 2. Ancestral. 3. Monte ou túmulo, muitas vezes utilizados como pontos de acesso ao outro mundo. Revista do GT de Literatura Oral e Popular da Ampol, IS 1980, 4504, 107 Curair Maelidui, Chevent Fronten Anticlosed T Noble Pleasant Fort, Ernet, Manifesting Mighty Power, Chanted Good Harmonious Music. Air Musical Shoir Luled Tentus Liek 31. As melodias do canto da Cid fizeram com que eles dormissem.
Constata a professora House MacLeod, 2000, que na literatura celta aparece que as músicas têm um poderoso efeito sobre o ouvinte. Os tipos de efeitos são: Sontragi, o poder da música para produzir o efeito do sono e transe. Luringito, o poder da música para o transporte para outro mundo. O poder da música em si é suficiente para convocar uma pessoa, um animal ou um grupo de pessoas. Como exemplo, no conto Imran Brahim, um grupo de mulheres Sid é convocado para a planície onde as aves da outra dimensão cantam. House MacLeod, 2000, p. 91. O acesso à dimensão do outro mundo é feito por músicas especiais e cânticos. Nos mitos celtas há 3 divisões do cosmo: Opervorud, Midlivorud e Lovervorud. Dano Forest, 2013, p. 63, explica: o mundo do meio, Midlevorud, conhecido como Abred na tradição galesa, é o nosso mortal mundo físico. Na dimensão do Midlevorud, a música é encontrada como parte da vida cotidiana 32 nas casas de famílias, nas feiras do povo, nos salões dos reis. O submundo, Undervorud, é um lugar de raízes, o tesouro enterrado, um lugar de profundo poder, onde podemos buscar renovação. O mundo superior, Opervorud, conhecido como Givinfed ou a vida branca na tradição galesa, é o reino dos imortais, fonte de inspiração e conhecimento. Estas dimensões se relacionam entre si. Constam referências sobre o outro mundo no livro de Taliesin, Livre Taliesin, escrito no início do século XIV, no poema Preidewanuf, por exemplo, há uma passagem em que Arthur volta do outro mundo no qual tinha ido viajar para resgatar Ivair, MacLeod, 2012, p. 136. E dentro do livro Mabinogi, no poema Golishaf Guvid, atribuído ao poeta Taliesin, temos a afirmação de que sua poética canção foi harmonizada em Caercidin, um local no outro mundo onde a doença e a velhice não afetam aqueles que vivem lá. MacLeod, 2012, p. 46. 31 Tradução minha. Ela passou por eles e fechou o nobre e agradável forte. Enredou-os, manifestando grande poder, com o canto de uma harmoniosa música. Seu coro musical embalou-os para dormir. 32 Entre os principais instrumentos musicais do início da Irlanda medieval estão: acrótil cruit, harpa, timpan, dedil, violino, tine, um conjunto de bagpipes, quisley, flauta, duine, um único tubo, stock, trompete, milho, buzina, e clock, sino. House MacLeod, 2000. Revista do GT de Literatura Oral e Popular da Ampou, IS 1980, 4504, 108 Os celtas percebiam a música como um papel-chave para o encontro com todos os níveis de realidade e experiência humana. 33, House MacLeod, 2000, p. 15, tradução minha. A magia que envolve a vocalidade das palavras, dos sons da natureza e da música na mitologia celta revela o potencial da voz e das palavras de criarem e constituírem o ambiente. A magia é um tema forte nas mitologias celtas. Em Mabinogion, cita Mônica Amin, 2006, p. 131, um trecho em que a magia está presente, quando Mat e Gwydion, ambos possuidores de varinhas mágicas, unem seus poderes para conjurar uma esposa para Leo. Bem, disse Mat, eu e tu acharemos a maneira, por artes de magia e de encantamento, de criar para ele uma mulher nascida das flores do conto Mat, The Song of Matonvi, do livro Mabinogion. No livro Mabinogion, uma outra magia relacionada à natureza é citada em relação aos cantos dos pássaros. No Mabinogion, as aves aparecem como mensageiras e com o poder de despertar mortos, fazer dormir e dissipar tristezas, conforme constata a pesquisa de doutorado de Susan Garlick, 2011. No conto medieval galês Culvchasse Oven, do White Book of Reid Book of Gest, os quais foram traduzidos para o inglês e inclusos no Mabinogion por Lady Charlotte Guest, aparece que a canção dos pássaros tem o poder de acordar os mortos e acalmar os vivos para dormir. S. Davis, tema Mabinogion, p. 196, tradução minha, 34. No conto Branwen, da Ogter of LLR, o segundo dos 4 ramos de Mabinogion, os pássaros de Rhiannon cantam para os sobreviventes da guerra na Irlanda durante a sua festa 7 anos em Artlech. A Solon as Tei Began to Eat and Drink, Trei Birds Come and Began to Sing Ten a Song. Te Ad to Gazifar out over te Sea to Cat Sight of the Birds, e at their song was as clear as if the birds very id ten. S. Davis, tema Mabinogion, p. 33 Apud Garlic, 2011, p. 56, 35 Nas prosas de Mabinogion, os pássaros são atribuídos à deusa celta Rhiannon e provavelmente correspondem às aves que acompanham esta deusa em uma série de esculturas, de acordo com os estudos de Proinces McKenna, 1983, p. 52. Karen House MacLeod, 2000, também observa que nas prosas Mabinogion, os pássaros sobrenaturais da deusa celta 33 no original, te perceber de músicas a viga que roleem com um terço da levels of reality and uma experience House, 2000, p. 15. 34 no original, Vacte de Ad and Lute Livingtus Liepes. Davis, tema Mabinogion, p. 196. 35 Tradução minha. Assim que eles começaram a comer e a beber, 3 pássaros vieram e começaram a cantar-lhes uma música. Eles tinham que olhar distante, mar afora, para avistar as aves, mas a sua música era tão clara que era como se as aves estivessem lá com eles. Revista do GT de Literatura Oral e Popular da Ampou, IS 1980, 4504, 109 Rhiannon aparecem a partir do outro mundo e cantam por um período de 7 anos para os mortais escolhidos. A impressão a partir da literatura galesa é que os pássaros cantores de Rhiannon estão sempre presentes em Anvin, uma dimensão do outro mundo. House MacLeod, 2000, p. 145, tradução minha, 36.
as relações dos celtas com a natureza e a escuta ampliada sobre os cantos dos pássaros, descritas na mitologia, influenciaram também a oralidade da língua celta, e há algumas evidências que sugerem que algumas das primeiras canções celtas foram associadas com a imitação do canto dos pássaros, conforme constata Sharon MacLeod. Nas línguas celtas existem inúmeras palavras para tipos de canções e música. A palavra sol do irlandês antigo, que significa música, também é usada para se referir ao canto dos pássaros. MacLeod, 2012, p. 85, tradução minha. 37 Nos estudos sobre a acústica do mundo e a música, Murray Schafer observa que cada território da Terra terá sua própria sinfonia de pássaros, produzindo um som fundamental nativo, tão característico quanto a língua dos homens que vivem neste lugar. Schafer, 2001, p. 56. Schafer traz a reflexão de que, de modo geral, em diferentes povos, a fala foi influenciada pela paisagem sonora natural. A língua dançou e ainda continua a dançar com a paisagem sonora. A impressão é absorvida, a expressão é devolvida. Schafer, 2001, p. 68, 70. Assim, constata que os modos de escuta estão relacionados à história ambiental de uma determinada comunidade, ao ambiente acústico geral de uma sociedade. De tal forma que os indivíduos e as sociedades de diferentes períodos ouviam de modos diferentes. Os sons de determinadas épocas geram os modos de ouvir, o que implica em determinadas percepções e dimensões de consciência. Paul Zumthor diz que o ouvido, com efeito, capta diretamente o espaço ao redor, o que vem de trás quanto o que está na frente. É por isso que o corpo, pela audição, está presente em si mesmo, uma presença não somente espacial, mas íntima. Zumthor, 2007, p. 87. Desta forma podemos observar sobre os aspectos corporais que envolvem o texto oral e o texto escrito, seus modos de existência em relação com a percepção sensorial dos indivíduos no ambiente e na sociedade. 36 No original, The Impression from the Welsh Literature Instant The Singing Birds of Random are always present in Anv, a Welsh Underworld Dimension. House MacLeod, 2000, p. 145. 37 No original, in the Celtic language there are numerous words for types of songs and music. The Old Irish word for meaning music is also used to refer to the songs of birds. MacLeod, 2012, p. 85. Revista do GT de Literatura Oral e Popular da Ampol, IS 1980, 4504, 110. Tendo em vista que a historicidade da voz no seu uso envolve a memória cultural que perpassa pelo corpo, esta é, então, memória em constante transformação, de acordo com a percepção de cada indivíduo. A palavra falada ou escrita não é um signo fixo, extrapola seus aspectos semânticos, pelas pulsões do corpo de quem vocaliza ou lê, trazendo novas marcas de percepções sensoriais, do corpo que está engajado neste processo, em suas relações com o ambiente. Referências ao Dulce Graham, Migrant Stepen. The Cast for the Shaman, Chapel Shifters, Sorcerers and Spiritualers of Ancient Europe. Lumbon, Tamisa Judson, 2005. A mim, Mônica. Mabinogion, o maravilhoso e utópico na construção da identidade galesa. Tese de doutorado. Programa de pós-graduação em Ciência da Literatura, Literatura Comparada, Faculdade de Letras. UFRJ, Rio de Janeiro, 2006. Culife, Barry. The Celtic World. Lumbon, Constable, 1992. T. Druids. New York, Oxford University Press, 2010. Davis, Sioned. Mitologia and the Oral Tradition. In, Graham, Migranda. The Celtic World. N. Routledge, 1995. Storytelling in Medieval Valleys. Jornal Oral Tradition. V7, N2, p. 231, 57 Columbia, 1992. Forrest, Dano. The Druid Shaman, Exploring the Celtic World. Winchester, Moon Books, 2013. Garlic, Susan F. Orsis, Swing and Magical Birds, The Role of Animals in Temedinogion. Master Thesis in Arts. University of Wales, Trinity St. David, Lampeter Campus, 2011. Graham, Migranda. The Gods of the Celts. USA, Gloucester, 1986. The World of Druids. Lumbon, Tamisa Judson, 1997. Koch, John T. The Conversion and the Transition from Primitive to Old Irish C. 367, c. 637. In, Emania 13, 1995, p. 39, 50. McCann, Províncias. Celtic Mythology. England, Nevins Books, 1983. MacLeod, Sharon Pace. Celtic Myth and Religion, A Study of Traditional Belief, with Neville Translated Prayers, Poems and Songs. North Carolina, McFarland, 2012. Revista do GT de Literatura Oral e Popular da Ampol, IS 1980, 4504, 111. The Divine Feminine in Ancient Europe. North Carolina, McFarland, 2014. Nagy, Joseph Falaki. Orality in Medieval Irish Narrative, An Overview. In, Oral Tradition Journal. V1, N2, p. 272, 301. Columbia, 1986. House MacLeod, Karen. Music and the Celtic World, from Ireland to Iona. Edimburgo, Edimburgo University Press, 2000. Schafer, Murray. A Afinação do Mundo. Tradução de Marisa Fonterrada. São Paulo, Unesp, 2001. Stewart, Robert. Celtic Gods, Celtic Goddesses. New York, Blandford, 1990. Zumthor, Paul. A Letra e a Voz. Tradução de Jerusa Pires Ferreira e Amálio Pinheiro.
São Paulo, Companhia das Letras, 1993. Escritura e Nomadismo. Tradução Jerusa Pires Ferreira e Sônia Queiroz. Cotia / São Paulo, Ateliê Editorial, 2005. Introdução à Poesia Oral. Tradução de Jerusa Pires Ferreira, Maria Lúcia Diniz Pochat e Maria Inês de Almeida. Belo Horizonte, Editora UFM, 2010. Performance, Recepção e Leitura. Tradução Jerusa Pires Ferreira e Sueli Fenerlich. São Paulo, Kozak Knife, 2007. Recebido, 20 maio 15, aceito, 20 julho 15.